E aí, beleza? Muita gente me pergunta sobre o uso de risperidona no tratamento de TDAH, também sobre o uso de aripiprazol, de quetiapina, de olanzapina, enfim, de diversos antipsicóticos. E eu resolvi fazer um vídeo pegando isso um pouco mais a fundo. E olha, vocês vão se surpreender com os dados que eu tenho para trazer aqui para vocês, viu? A coisa é realmente impressionante. Segue o vídeo que você vai ver. Pois é, a gente trata o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, preferencialmente com o uso de medicamentos. Existem algumas medicações que a gente vai usar com muita segurança e com muita eficácia. E esse vídeo em particular está cheio de referências. Eu vou colocar aqui uma foto do título de uma meta-análise que foi publicada não há muito tempo atrás, se não me engano ainda em 2019, sobre quais são os melhores medicamentos, os mais seguros, os mais eficazes, e nós sabemos já há muito tempo, são os psicoestimulantes, de preferência o metilfenidato e a lisdexanfetamina, que tem aí diferentes nomes comerciais aqui no Brasil. Agora, dá para usar mais alguma coisa? Seria legal combinar com antipsicóticos? Seria legal a gente associar a risperidona, ou ao invés disso usar a risperidona, ou o aripiprazol, ou a olanzapina, ou a quetiapina, ou outro antipsicótico? Bom, eu não vou dizer que seja proibido, que nunca podemos fazer, mas seria adequado a gente tomar cuidado com isso. Então vou citar um artigo, vai aparecer aqui a imagem para vocês da capa dele, que diz em português numa tradução livre: primeiro, não fazer mal, primeiro, não prejudicar. Use antipsicóticos off-label em crianças e adolescentes com muito cuidado. E realmente, dá para usar antipsicótico em criança e adolescente? Dá para usar. É indicado que a gente use, bom, eventualmente, em casos especiais, em casos selecionados, sim, há indicação de se usar. Agora, é preciso realmente usar com muito cuidado. E durante essa editorial, ela começa citando um artigo muito interessante, que é também uma meta-análise, também vai ficar aqui a imagem para vocês da capa, né, do título dele, os autores e as referências estão todas elas na descrição do vídeo. Foi feita uma meta-análise de estudos naturalísticos, né, de estudos que não propuseram que vai ser usado isso ou vai ser usado aquilo, mas que acompanharam pessoas que receberam aquela prescrição durante um certo tempo. E os dados que foram encontrados foram realmente muito significativos. Os efeitos colaterais, principalmente relacionados ao perfil metabólico, isso é, aumento de colesterol, de glicose, e nesse caso, principalmente ganho de peso e aumento da circunferência abdominal, foram muito significativos. Com a olanzapina, que a gente sabe que tem uma grande tendência a causar ganho de peso, realmente houve um ganho significativo de peso, e isso não é positivo não, porque tem mãe que pensa, não, eu quero que meu filho engorde, eu quero que ele ganhe peso. Não, ganhar peso significativamente por causa do uso de um medicamento não é adequado. Mas com a risperidona também aconteceu, e mesmo o aripiprazol, que tem um potencial de trazer ganho de peso menor, causou um ganho significativo quando usado por um período mais longo. Da mesma forma, houve um aumento da circunferência abdominal, que também é um outro fator de risco cardiovascular, que já nas crianças vinha ali acontecendo em maior nível por causa do uso desses medicamentos. Então, fica aí o primeiro alerta para a gente com relação a essas medicações. Outro estudo também envolvendo os efeitos adversos metabólicos desses medicamentos avaliou, dentre outras coisas, a porcentagem de pessoas usando esse medicamento que, ao chegarem a um serviço de atendimento médico, receberam a prescrição de medicamentos para reduzir o colesterol, ou a glicose, ou os triglicérides. Ou seja, quantas pessoas realmente tinham uma situação clínica significativa a ponto de, mesmo ainda na infância ou na adolescência, os médicos prescreverem esses medicamentos. E mais uma vez encontramos uma alta prevalência de dislipidemia, uma alta concentração de problemas metabólicos nessas crianças e adolescentes, o que acende o alerta de que deveríamos mesmo ter muito cuidado para usar essas medicações, especialmente nesse grupo de crianças e adolescentes.
Bom, então já está muito claro que realmente esses medicamentos antipsicóticos podem trazer, sim, um grande risco no aumento do peso, da circunferência abdominal, mudanças no perfil metabólico com alteração de colesterol, de triglicéridos, de glicose. São todos esses fatores de risco cardiovascular importantes. Mas, infelizmente, não é só isso. Tem mais efeitos colaterais ainda que eles podem trazer. Por exemplo, alterações de movimento. Sim, antipsicóticos mais antigos tinham uma frequência muito maior nesses efeitos colaterais, mas também a risperidona, a gente sabe muito bem que ela pode causar alterações de movimento, principalmente cinesia tardia, distonias, mas também o aumento de tiques, especialmente quando em associação com o metilfenidato, que é a droga mais comumente usada para tratar o TDAH. E muitas vezes quem fica como vilão dessa história é o metilfenidato, porque apesar de ele não aumentar os tiques na maioria das pessoas que têm esse problema e tomam um remédio, em algumas pessoas pode isso acontecer e se criou uma sensação generalizada de que vai haver um problema de tique e principalmente ele vai piorar se ele já existe quando a gente usa o metilfenidato, e pode ser que não, pode ser que o grande culpado seja realmente o fato de ter se associado ao metilfenidato a risperidona. E como diria lá as organizações tabagistas, e não é só isso. Ainda pode haver também um aumento do risco de convulsões. Sim, as convulsões são bem mais frequentes quando a gente usa antipsicóticos, sabemos disso há muito tempo. Também quando a gente usa esses antipsicóticos em crianças e adolescentes, a gente vai perceber um aumento significativo no risco de convulsões. Portanto, é problema demais. Será que vale a pena mesmo? Será que tem uma melhora significativa? E mais, quem tem uma melhora, se é que tem alguma, com o uso de antipsicóticos quando a gente fala de TDAH? Bom, sim, é verdade. Algumas crianças e adolescentes com TDAH podem se beneficiar do uso de risperidona, aripiprazol ou outros. Mas quais são essas crianças e adolescentes? São aqueles que, além de ter TDAH, têm um transtorno de conduta ou transtorno de oposição desafiante, enfim, tem um comportamento extremamente agitado e extremamente agressivo e tem QI baixo e tem um funcionamento intelectual significativamente abaixo da média. Crianças que têm TDAH e têm um QI normal ou até mesmo acima da média, por mais que sejam agressivas, por mais que fiquem irritadas, não vão ter benefício com o uso desses medicamentos. E o diagnóstico do tal do TOD, dos transtornos de conduta, é muito controverso e teremos outros vídeos aqui falando mais especificamente sobre esse assunto. Então, nessas crianças com TDAH e QI baixo e transtorno de conduta ou transtorno de oposição desafiante, nos momentos em que há uma grande piora da agressividade, da irritabilidade, nós podemos usar essas medicações e elas são eficazes por até 6 semanas. Por até 6 semanas nesses casos específicos. Mais do que isso, não, porque vai trazer muito efeito colateral e porque a medicação extra, o acréscimo do antipsicótico à prescrição que já havia sido feita anteriormente com os psicoestimulantes, que são sim adequados, não vai manter os benefícios por um período prolongado. Portanto, não adianta a gente usar tanto tempo assim. E como se é usado normalmente no mundo todo e também no Brasil, com uma frequência muito maior, sem a avaliação dos riscos que ele pode trazer, sem a avaliação do perfil do paciente, se tem um problema em estar sujeito a esses riscos que esses medicamentos vão trazer, e sem que exista uma indicação formal, é o famoso uso off-label. Portanto, não é só no Brasil, a gente vê também em países supostamente civilizados, o que a gente chamava antigamente de primeiro mundo, que as pessoas continuam não avaliando direito o paciente, não vendo o perfil de efeitos colaterais que seria mais perigoso para ele, não cuidando do tempo de prescrição, e aí a gente vê a média de tempo em que as crianças e adolescentes usam esses medicamentos sendo extremamente elevada, muito superior às 6 semanas que a gente deveria usar no máximo, e portanto, colhendo desse uso muitos prejuízos sem nenhum benefício. É dura realidade, mas é a realidade, a gente tem que tentar enxergar para se mexer dentro dela, para fazer com que ela se torne diferente.
Bom, mas então o que eu faço com essa criança que recebeu esse diagnóstico de TOD ou de transtorno de conduta, ou mesmo que não tenha recebido o diagnóstico, mas que além de ter TDAH, é uma criança extremamente agitada, extremamente agressiva, ela não para quieta nem um segundo e não está dando para lidar com essa criança normalmente, seja dentro de casa, na escola, na rua, no clube, na praça, onde quer que ele queira frequentar? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente entender que existem muitas coisas além da medicação que a gente pode oferecer para a criança. E existem estudos que já demonstraram que o treinamento dos pais, uma psicoterapia, uma técnica de psicoeducação que vai levar o treinamento comportamental para os pais até a casa deles pode ajudar muito. Então, ensinar os pais como lidar com essa criança, como lidar com o adolescente, treinar os pais para identificar a situação problema, agir no tempo correto, da maneira adequada, traz uma grande diferença. A melhora é realmente muito significativa, tanto em termos de agitação, comportamento opositor ou desafiante e agressividade mesmo. A intensidade do comportamento diminui, a frequência do comportamento diminui. Portanto, é fundamental aprender como lidar com as crianças em casa. Além do que, isso não traz nenhum efeito colateral e melhora não apenas a vida da criança, mas da família inteira. Todo mundo vive mais tranquilo, todo mundo vive mais feliz e o desenvolvimento vai ser muito mais positivo. Porém, ainda assim, há casos em que a gente tem que fazer algo diferente, que não funciona mesmo. Bom, foi feito um estudo muito interessante que mostra exatamente essa situação e ele foi publicado no ano passado, feito pelo Joseph Blader e vários colegas, que mostra um tratamento em etapas, em degraus para crianças que têm TDAH e são muito agitadas. Quais foram as crianças que participaram desse estudo? Crianças que tinham um diagnóstico de TDAH e TOD ou transtorno de conduta, que marcavam uma pontuação muito alta numa escala de agressividade, de irritabilidade e que já estavam em tratamento para TDAH com o uso da medicação tradicional. Então, essas crianças que têm TDAH e outro transtorno são muito agressivas e já estão fazendo o tratamento, essas que são as mais difíceis, é essas que eu quero estudar. Então eu quero medir qual que vai ser o efeito da risperidona e do divalproato para a agressividade dessas crianças. Vamos lá? Vamos lá! Porém, não é tão simples assim. O fato de que essas crianças estão fazendo algum tratamento, estão tomando remédios para TDAH, não significa que esse tratamento está sendo feito da melhor forma possível. Portanto, vamos otimizar esse tratamento ao máximo para a gente ter certeza de que todas as crianças receberam dele o máximo de benefício que poderia ocorrer. Então, as doses foram ajustadas individualmente e todas as famílias passaram por um programa de treinamento dos pais de como lidar com essas crianças e esses adolescentes em casa. E qual foi o resultado dessa primeira etapa do programa? A maioria das crianças não tinha mais indicação de passar para a próxima etapa. Vejam aqui, a gente vai colocar aqui, o pessoal da edição vai colocar aqui o gráfico que mostra como foi positiva a evolução, como caíram os pontos na escala de agressividade até lá embaixo, até quase o zero. E comparem com os outros 2 medicamentos que foram usados e vejam aonde parou a escala de agressividade. Pois é isso mesmo. Enquanto a maioria das crianças não pôde continuar no tratamento, não pôde ir para a próxima etapa, porque já não tinha o que melhorar, só com o tratamento medicamentoso sendo otimizado ao seu máximo e com os pais sendo educados a como tratá-los em casa, aqueles que ainda assim mantiveram sintomas importantes tiveram uma melhora discreta com o uso dessa medicação. Mas houve melhora? Houve melhora. Por um curto período de tempo. Outros estudos que examinaram essa situação num período muito mais longo perceberam que a melhora é restrita às primeiras semanas e não se mantém depois. Mas esse estudo mostra que teve sim uma pequena melhora. Pequena, apenas por um curto período. E se vocês virem o gráfico novamente, vamos colocar aqui, vocês vão ver que ela não chega nem perto da melhora que houve sem o uso desses medicamentos.
Portanto, nem a risperidona nem o divalproato têm o potencial de trazer a melhora no comportamento, a diminuição da agressividade que tem o tratamento adequado do TDAH. Portanto, para que usar essa medicação que engorda, aumenta a barriga, aumenta a glicose, aumenta colesterol, aumenta a triglicéride, tem risco de trazer transtornos do movimento, tem risco de facilitar a ocorrência de convulsões, sendo que ela não é necessária e ela não vai trazer uma melhora maior do que o não uso dela para quase todas as crianças que recebem o diagnóstico de TDAH. É só mesmo depois de fazer tudo o que eu posso fazer com os medicamentos para TDAH, repetindo mais uma vez, metilfenidato e lisdexanfetamina são os dois que nós temos disponíveis no Brasil. Então, só faço o melhor que eu posso com esses remédios e educo ao máximo os pais para oferecerem um ambiente saudável, positivo, para o crescimento, para o melhor desenvolvimento dos seus filhos. É isso que a gente faz. E, mais uma vez eu repito, infelizmente, vai haver exceções. Vai haver aquela criança que, apesar de tudo que a gente faça, ela continua sendo extremamente agressiva. E aí, nesse caso, nos piores momentos dessa agressividade, a gente vai tentar controlar com alguma outra medicação. E sim, pode ser a risperidona. É muito provável que possa também ser um outro antipsicótico, apesar de que os estudos com a risperidona são muito mais amplos, são muito mais numerosos e dão pra gente muito mais segurança. E é possível também que seja o divalproato, porque apesar de há uma pequena diferença naquela curva, o número de pessoas que sobrou para aquela fase do estudo foi tão pequena que essa diferença não foi estatisticamente significativa, apesar de que parece que seria, caso o estudo fosse ampliado em um outro momento. Então eu acho que aqui nós já podemos concluir esse caso de hoje, não é verdade? E a conclusão eu vou tentar fazer respondendo a perguntas que eu recebo muito frequentemente. Uma delas é: doutor, eu levei meu filho no médico, ele falou que meu filho tem TDAH e TOD, aí ele passou Ritalina e risperidona, tá certo? Não, não tá certo, tá muito errado. Ele poderia prescrever sim o metilfenidato, vendido comercialmente com o nome de Ritalina, mas antes de prescrever a risperidona, se é que há mesmo um quadro de agressividade, de irritabilidade muito intenso, ele deveria ter ajustado a dose de Ritalina até o melhor resultado possível e orientado os pais exaustivamente, de preferência colocado num programa de treinamento de pais para lidar com a criança em casa e só depois ter prescrito a risperidona, entende? Doutor, meu filho tem 3 anos de idade, levei no médico, ele disse que tem TDAH e prescreveu risperidona, tá certo? Não! Definitivamente está completamente errado. E aí, nesse caso, o erro é outro. Por que os estudos para a Ritalina, metilfenidato, e a lisdexanfetamina são com crianças a partir dos 6 anos? As pessoas entendem que eu tenho, então, que usar uma outra coisa que pode ser usado para crianças de 3 anos. Pode ser usada a risperidona para crianças de 3 anos, mas não para o tratamento do TDAH. Para o tratamento do TDAH, ela não tem eficácia. Vejam a meta-análise que eu postei sobre o tratamento do TDAH, tá aí nas referências, e vocês vão perceber que a risperidona, o aripiprazol, nem aparecem nessa meta-análise. Por quê? Porque não é remédio para TDAH. É como se eu dissesse que você tem um problema de dor de cabeça, mas como você não pode tomar o remédio para dor de cabeça, eu vou te passar um remédio para azia. Ora, mas são duas coisas completamente diferentes. A dor de cabeça não vai melhorar com remédio para azia, então por que usar? Só porque pode? Não, não vamos usar. E assim várias e várias outras. Me passaram aripiprazol, aumentou a dose da risperidona, entrou com Aldol, com olanzapina, com tudo mais. Gente, vamos parar e vamos trazer a racionalidade. Vamos procurar um diagnóstico. Tem um diagnóstico de TDAH? Ótimo. Vamos tratar o TDAH. Tem outro diagnóstico associado? É realmente muito próximo? É o TOD? É um transtorno de conduta? É algo que é comum no TDAH e que é praticamente um agravamento desse TDAH? Vamos tratar o TDAH da melhor forma possível, com base nas evidências científicas, com segurança. E vamos orientar os pais, e vamos orientar mudanças na rotina da criança. E, se for o caso, vamos orientar mudança na rotina escolar, na vida escolar. Vamos orientar a prática de esporte, uma alimentação mais balanceada, maior convivência com crianças da mesma idade, com quem ele pode interagir melhor, aprender a conviver melhor. Vamos fazer aquilo que tem que ser feito. No último caso,
Quando realmente, depois de tudo que fizemos, não houve a resposta que gostaríamos de ter encontrado, aí nós vamos experimentar, mais uma vez, apenas por curtos períodos de tempo, o uso de antipsicóticos ou ainda do divalproato, que é um estabilizador de humor. Antes disso, não. E com esse vídeo eu espero ter encerrado de vez essa questão da risperidona, do neuroleptil, da olanzapina, da quetiapina, do aripiprazol, que vem com diversos nomes diferentes e cujas perguntas sobre eles eu recebo todos os dias no Instagram. Todo dia tem essa pergunta. Agora, quando me perguntarem, eu vou só mandar o link para esse vídeo. E se você achou que foi interessante para você, e se você vinha fazendo o tratamento do seu filho de uma maneira que também não está de acordo com as melhores evidências científicas, marca a gente que também pode gostar desse vídeo, que pode aprender com ele aqui. Marca o médico que prescreveu esse absurdo dessa receita para o seu filho aqui. Quem sabe ele aprende alguma coisa e não faz a mesma coisa com os próximos pacientes que ele vai receber. E se você conhece um médico que está aí nas redes sociais falando outra coisa a respeito do TDAH e vai me mandar uma mensagem escrita assim: eu escutei um outro médico falando assim e aí agora eu não sei em quem acreditar. Veja se ele colocou referências no estudo dele, no vídeo que ele postou. Veja se ele está amparado pelas melhores evidências científicas, porque provavelmente não. Provavelmente ele está atacando a ciência e dizendo que ele, que é o grande guru, é que sabe aquilo que os médicos estão tentando te enganar. TDAH tem tratamento, o tratamento inclui sim o uso de medicação, mas o uso racional de medicamentos que são cientificamente comprovados, que funcionam e que têm segurança no seu uso, que não vão trazer esses efeitos colaterais que podem prejudicar a vida da criança no longo prazo, nem deixar a criança sedada, mole, sonolenta, cansada ao longo do dia inteiro. Beleza? Eu acho que eu mereço muito o seu joinha e que você me siga e que você compartilha e isso tudo, mas fica nas suas mãos. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.